Olá, bem-vindos ao Nos Bastidores com a Substrato. Eu sou o Jonathan Mendonça. Eu sou o Airo Munhoz. E a gente está aqui hoje conversando com a dupla criativa que encabeça a E Faz Filmes. Érica Pascoal e Larissa Vaiano, uma dupla cheia de habilidades que vão da direção de fotografia ao roteiro, a performance, direção criativa, criação de formatos, às vezes marcenaria, circo e piadas de qualidade duvidosa. Mas a gente não vai falar sobre isso. Eu falaria primeiro das piadas e depois do resto. Obrigada, foi um duro trabalho para chegar até aqui e ter esse reconhecimento de piadas ruins. Foi uma ótima apresentação. Mas a gente vai falar de coisas que realmente importam nessa carreira de vocês. Não que o bom humor não seja importante. E para a gente começar a nossa conversa, já caindo direto no assunto, queria que vocês falassem um pouco sobre todas essas habilidades e como é que elas se complementam. Porque vocês trabalham como uma dupla criativa, é isso mesmo? É isso mesmo. Nossa, acho que a gente foi chegando aqui, eu acho que a gente nem pensou muito bem como isso de fato acontece, assim. A gente não recebeu pauta, né? Vamos já deixar claro aqui. Não, mas o papo de bastidor, entendeu? É que eu acho que foi uma coisa que acabou acontecendo quando a gente se conheceu. A Érica já trabalhava com direção de fotografia. Eu estava sendo formada roteirista por Jonathan Mendonça. E aí eu acho que ao longo do tempo a gente foi entendendo que a gente tinha habilidades que se complementavam. Que a gente não tinha as mesmas habilidades. A gente tinha habilidades completamente diferentes, mas que a gente podia unir essas duas coisas, essas várias coisas, num set. Então, eu acho que foi uma coisa que aconteceu de uma forma muito natural, até que a gente se deu conta. Falou, nossa, a gente já é uma dupla criativa e a gente nem tinha se dado conta disso, né? E aí, né, eu comecei a falar, a gente é uma dupla, a gente já era, né? O nome dupla veio 2 anos depois, a gente entendeu a ideia toda, né? Mas espera aí, Érica, Larissa. Oi, gente. Larissa. Mas apareceu um GC. É verdade. Então tá bom. É isso. E também fala um pouquinho de vocês, antes de vocês serem uma dupla individualmente, qual que é a função e o trabalho de cada uma de vocês? Bom, eu sou formada em publicidade e propaganda, eu estou lá de Rondônia, então fiz publicidade e propaganda porque era a coisa mais legal que dava pra fazer lá, mas eu não achava que eu ia cair de novo no universo da publicidade e propaganda, né? Publicidade, do branded content agora, né? Mas vim para São Paulo para estudar cinema, porque na faculdade eu descobri que era isso que eu queria. E acabou que para sobreviver em São Paulo eu acabei trabalhando com muitas marcas. Então fiquei um tempão trabalhando com o universo é uma espécie de pesquisa, entendendo o consumidor. Trabalhei com muitas agências de publicidade. E, na verdade, sempre querendo ali, caramba, mas é direção de fotografia que eu quero. E pensando como que eu migraria. Consegui migrar, migrei e voltei de volta para publicidade, para o universo do conteúdo, né? Mas a minha grande função é dar forma para o conteúdo que a Lari pensa, digamos assim. Então, a Lari é a cabeça pensante da dupla. Ela realmente é a pessoa que tem as ideias, eu acho que fazem mais sentido, porque eu também tenho ideias que nem sempre fazem muito sentido. Eu sou a parte da dupla que dá forma para as ideias, lógico, né, que sempre junto, mas eu tô ali naquele universo de montar as luzes, montar realmente o que a gente vê, então, que é o que a gente chama da direção de fotografia, né? Então, esse é o que eu faço e é a parte onde eu brilho mais na dupla, né? Se eu for tentar ser uma pessoa que roteiriza as ideias, não vai funcionar, porque realmente não é minha função. E eu acho que isso que é uma coisa muito legal, que por muito tempo, quando a gente começou a trabalhar junto, por muito tempo a Érica sentia essa necessidade de eu preciso ter as ideias, eu preciso roteirizar, eu preciso... Tipo, aquela necessidade meio do universo independente, que a gente precisa saber fazer tudo. Até que um dia, acho que caiu a ficha de que, tipo, não, você não precisa. Se a gente tem quem faça outras coisas, não tem por que a gente fazer tudo. Então, por exemplo, antes, quando eu pensava em todas as coisas que a gente ia gravar, eu sempre pensava na forma.
E aí, quando eu entregava a minha ideia pra Érica, a forma que ela pensava sempre era diferente da minha. E aí a gente batia a cabeça. Porque a minha ideia era uma, ela não conseguia entender a minha ideia, e aí eu não conseguia entender a dela. Aí hoje eu já entendi. Eu não penso mais na forma. Eu escrevo e falo, agora você se vira que essa parte é sua, sabe? E é muito legal porque a gente aproveita a maior potencialidade de cada uma sem você ficar perdendo tempo com aquilo que não é o seu... Não é onde eu brilho. Onde eu brilho não é a forma. É escrevendo, é criando um formato. E a Érica não, onde ela brilha é pirando. Onde ela vai botar uma luzinha, um contraluz que vai pingar verde no cabelo da pessoa, entendeu? E eu não tenho essas ideias, eu não consigo pensar nisso. No início, quando eu comecei a estudar, tinha um professor que foi meu chefe, né? Ele falava que quem faz tudo não faz nada. Naquela época eu acho que fazia muito sentido, assim. Hoje não, eu acho que a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa, mas é importante, né, você ter um lugar onde você brilha ali. Aquele lugar é o lugar onde você realmente é... Não reconhecido, mas quando alguém for pensar... Dificilmente alguém, quando vai selecionar uma equipe, pensa numa pessoa, essa pessoa ela é boa em tudo. Só se a pessoa for mais da área da produção, ali é bom, né? Saber um monte de coisa. Mas, normalmente, a gente... Se especializa, né? Mais em uma coisa. Aquela pessoa é especialista, assim. E aí, durante um tempão da minha carreira, é estranho falar isso, mas eu era essa pessoa que dava conta de tudo. Então, eu dirigia, eu só não roteirizava, que era muito documental tudo que eu fazia. Mas era essa pessoa que editava e filmava e dirigia e produzia e fazia nota 7 quase tudo, assim. Então, era uma necessidade que eu tinha de... Não, eu preciso tentar ser nota 10 em alguma coisa. Eu não acho que chegamos no 10, porque nunca vai chegar, mas tentar chegar no 10 em alguma coisa específica. E agora, não. Agora, claro que a direção de fotografia é o lugar onde eu me sinto mais confortável, mas a dinâmica de entender um pouco de tudo ajuda, né? Pra caramba. Pra eu entender a forma como a Lari tá pensando, quando ela tá... A forma como ela vai construir roteiro. Eu não sou a pessoa que vai escrever roteiro, mas Você sabe como funciona, eu sei como funciona. Então, se ela tá colocando alguma coisa ali... eu sei que o porquê daquelas coisas estarem ali, sabe? Eu acho que tem muito do que a Lari falou, de essa ideia do independente, de fazer tudo, vem de... Tipo, se você não faz tudo, você não vai executar nada. Exato. Só que aí a gente tem que, né, na nossa carreira, quando a gente vai evoluindo, a gente tem que entender que a gente precisa se especializar. A gente não pode ser, né, sei lá, um pato que nada, voa e anda e não faz nenhum dos três direito. A gente tem que ser especialista em alguma coisa e ter uma ideia, né? Exato. Pra caramba. E isso é engraçado até porque eu vejo esse processo de amadurecimento em nós como profissionais no geral e até mesmo nos nossos projetos. Pra quem não sabe, Larissa e Érica fizeram com a gente as 2 temporadas de uma websérie. Fizemos Só Queria Que Você Soubesse, que é outra websérie também. E... tem uma diferença muito grande de outros projetos independentes que a gente fez antes, que acho que você não estava, mas a Érica estava com a gente em outros projetos, e onde a gente tentava dar conta com uma equipe muito pequena, mas chegava num resultado? Chegava, entregava um produto. Mas o salto de qualidade é muito grande quando você consegue olhar para você como profissional, né? Você como diretor, ou como direção de fotografia, ou como direção de arte, e falar, não, eu quero fazer isso daqui. Eu quero fazer a direção de fotografia e eu não quero ter que me preocupar em eu mesmo ter que montar 5 luzes e operar 3 câmeras. Eu preciso dirigir um ator. Dirigir um ator. Eu preciso de uma pessoa para essa câmera. Eu preciso de um gaffer. Eu preciso... Então, é interessante pensar nisso e levar essa discussão até para quem ainda faz muito do independente. De que a gente não precisa fazer tudo sozinho e que existe um limite, eu acho, de saúde... de quanto você tem que fazer sozinho, se deixar levar por isso, né? E eu sinto que, assim, a gente às vezes tem que dar uns saltos um pouco maior do que o que a gente acha que dá pra fazer, que eu acho que foi muito o que a gente acabou fazendo com o Manu. Foi um negócio que a gente fez uma proporção que hoje eu até olho e falo, caraca, a gente foi muito doido de fazer um negócio com uma equipe tão grande. Mas, no fim das contas, eu acho que quando a gente fica só nesse lugar do independente de fazer... eu vou fazer 3.000 funções... Na sua cabeça, o projeto está de um jeito. Aí, quando você vê o resultado final, ele não atinge esse lugar que era o que você tinha imaginado, porque não tem como. Não tem como você ter feito bem 5 funções. É impossível, você não tem tempo hábil para isso. Não é porque você não é competente. É só porque não dá tempo. Tem que abrir mão ao longo do caminho, né?
Aí você vai abrindo, então tá bom. Deixa de fazer isso aqui, deixa aquilo ali, né? E se são 5 funções, tem um motivo pra serem 5 funções, né? Exatamente. Não é porque alguém inventou que são 5. Você precisa ter 5 pessoas ali, né? Sim. Mas a gente também sabe que tudo isso custa dinheiro, custa tempo e que não tem tanta gente assim que pode fazer o que a gente fez com o Manu, de meio que parar a vida por um mês e se dedicar a um projeto que ninguém ali tá recebendo nada. Fazer uma série, assim, com uma estrutura muito maior. Assim, como a gente faz na publicidade, que é onde a gente ganha dinheiro, a gente fazendo os nossos projetos independentes, né? É muito legal. E experimentar, porque também a gente tem uma coisa nossa, e que eu acho que não nossa como dupla, mas nossa a gente, porque é uma grande panelona aqui, né? A gente de... Comunidade. Uma comunidade que se junta e que entende também o tamanho dos projetos. Tem projeto que são 3 pessoas, e 3 pessoas tá mais do que suficiente, vai dar certo. E tem projeto que não dá pra ser 3, vai ser 25, vai ser 30, né? Sim. E acho que a gente sai desse lugar de tipo, existem as regras, né? Que a gente aprende, então tem que ter A, B, C e D. E aí, no início, a gente sempre com aquela regra, quebrando aquela regra, mas pensando que aquela regra é o certo, né? O certo, entre muitas aspas. Aí a gente vai trabalhando com gente diferente e entendendo quem funciona melhor com quem, a gente entende o tamanho das equipes também. E eu acho que esse é a gente como dupla, a gente se dá muito bem. Ops. E não bateu o microfone. Fala de novo, A gente como dupla se dá muito bem de conseguir fazer isso com diferentes equipes, de tamanhos diferentes, mas sempre gente que corre junto. Eu acho que é um pouco isso, né? A gente participou recentemente de um projeto. Quantas pessoas tinha no set, a gente dirigindo? Nossa. É uma ordem do dia, assim, de um palmo, assim, na letra... fonte 7, sabe? E tem vezes que é só eu e Lari, entendeu? Só a gente fazendo as coisas e, enfim. Até puxando daí, vocês são muito especialistas em criar conteúdo pra internet, né? Eu só queria que você soubesse, acho que é um ótimo exemplo, e outros trabalhos que vocês fizeram pela iFaz e com a Substrato. Como que isso modifica o processo? Vocês veem alguma diferença quando, por exemplo, vocês vão fazer alguma coisa que não é só focada na internet, alguma coisa que é focada na internet? Como que o processo muda ou não muda? É o mesmo processo? Olha, eu acho que quando a gente fala que vou fazer um negócio aqui pro Instagram, tem uma sensação um pouco mais despretensiosa. Fica com essa sensação de tipo, quase que não é tão sério, entre muitas aspas isso. E eu acho isso muito legal, porque a gente meio que tira da nossa frente essa coisa meio do cinema, do glamour. Então, tipo, você pode fazer um monte de coisa que meio que no cinema você não pode. E aí, dá a chance da gente aprender coisa pra caramba. Quando a gente fez Só Queria Que Você Soubesse, que foi uma série feita pro Instagram, pra ferramenta do Reels. Foram 10 episódios de 30 segundos cada episódio. Eu e o John, a gente fritou em como é que a gente vai escrever um episódio de 30 segundos que ele tenha começo, meio e fim. E um loop. E tem looping, e tem transição, e tem linguagem de Instagram. E foi muito doido, porque a gente saiu completamente frito das gravações. Nossa. Só que assim... só que a gente aprendeu muita coisa. E eu acho que entra nesse lugar de experimentar. E que é muito legal, porque eu acho que depois desse projeto, pelo menos pra mim, assim... me deu liberdade pra fazer outras coisas, sabe? E que eu acho que quando a gente... Só de virar do vertical pro horizontal, assim... Você já leva mais aquilo a sério. Aquilo parece já que é um negócio, tipo... Não, agora eu estou fazendo cinema. Então eu tenho mais regrinhas a cumprir, assim. Então eu acho que a internet dá um pouco dessa liberdade de experimentar... E dessa sensação de tá tudo bem se eu errar. Não tem problema se aquele conteúdo flopar, assim. É normal, é o algoritmo. Então você fica mais livre, sabe? Com relação a isso. Nossa, eu acho que é isso mesmo. Muda tudo. Muda até, acho que a vibe do set, assim, muda, né? Cara, muda tanta coisa. Porque eu acho que quando a gente tá pensando nos produtos dar esse nome assim pro Instagram, né, pras redes sociais, a gente experimenta muito no Instagram da Lari, assim, então é o nosso grande lugar de experimentação. A gente tá ali como consumidor também, né?
parte muito da nossa, do que a gente tá vendo. O que a gente gostaria de do consumir, que a gente né? gostaria de consumir. É muito diferente do olhar do que, tipo, se vem um cliente tem um briefing, né? Tem uma expectativa para ser atingida e tudo mais. Né? Às vezes o documento de briefing é gigante, tem um público muito específico, com uma ideia a ser passada. E desse briefing a gente vai pensar como vai ser a imagem, até como vai ser a roupa, tudo. Também rola esse processo do nosso, mas é tipo, o briefing é caramba, o que a gente ia gostar de ver. Isso é muito legal. Isso dá essa coisa da experimentação de um jeito muito massa. E a Lari me ensinou muito. Assim, eu sempre pensei no cinema num lugar muito glamuroso e, meu Deus, ninguém nunca, né, de onde eu vim, fez cinema, fez filme, ganhou prêmio e tal. Então, acho que até hoje eu tenho um pouquinho disso, assim, mas eu aprendi muito com a Lari que, tipo, eu não preciso me levar tão a sério assim, sabe? Não no sentido de que meu trabalho não tem que ser... qual a palavra? Profissional. Mas para de achar que você tem que ganhar prêmio de tudo. E aí é muito doido, porque quando eu comecei a fazer as paradas sem ficar pensando no prêmio, aí começaram a vir as indicações dos prêmios, né? Olha que ironia. Mas a Lari me ensinou muito isso de, tipo, vamos experimentar. Isso aqui é um grande lugar pra gente experimentar. E aí, pra mim, na direção de fotografia, é um desafio gigantesco, assim, sair do horizontal e saber que quando eu fazia as coisas, as pessoas sentavam, elas paravam ali, né? Se vai ser no cinema ou se vai ser numa websérie, 15 minutos, a pessoa, ela tá disposta a sentar, parar ali e assistir, entendeu? Ela tá fazendo aquilo. As coisas que a gente faz pra rede social, a gente tá num grande leilão do tempo das pessoas ali. Então, a gente precisa chamar a atenção nos primeiros segundos. Cada pixel daquela tela ali importa muito, né? Então, se eu posiciono a câmera num lugar onde a pessoa não vai conseguir enxergar determinada coisa, porque tem várias margens ali dentro do Instagram, dentro do TikTok, a gente perdeu aquela pessoa. E, caraca, é um desafio enorme sair do horizontal pro vertical. As pessoas não fazem ideia. É só cropar. Não tem como fazer horizontal e vertical ao mesmo tempo? Tem, mas tem os seus desafios, assim. Pra mim foi um aprendizado enorme virar essa câmerinha assim pra vertical. Porque no começo eu fazia as coisas cropadas, né? Câmera na horizontal. Porque todos os equipamentos, eles são pensados para horizontal. E aí hoje eu fico, meu Deus, como não pensar essa câmera pra... Não tem como virar esse sensor aqui. Como que esse adaptador não é pensado para vertical, esse tripé? Eu já fico pirando, assim. Não é um desafio só de conteúdo e de ideia, é um desafio técnico também. Técnico pra caramba. Tem um monte de coisa ali dentro dessa viradinha de horizontal para vertical. Vou pegar esse gancho que a Lari deu também no desafio de conteúdo, porque, ok, é um lugar de experimentação, acho que tem coisas que a gente pode levar mais ou menos a sério, tem coisas que a gente pode se permitir ousar, mas a gente também está inserido num lugar que tem um algoritmo, ou seja, tem uma mão invisível ali que vai pensar ou não aquele conteúdo, e que tem um fenômeno de trend e de análise e de entender o consumidor, entender o que as pessoas estão consumindo e dando mais atenção para o algoritmo se comportar. Como é que fica a criação nesse lugar ali? É possível? Tem espaço para inovação? Como é que vocês encaram inovar, fazer algo realmente diferente? Eu acho que eu só queria que você soubesse, é um grande exemplo disso. Porque a gente se aproveitou de um monte de coisa que estava sendo feita na internet com relação à transição e a gente levou isso para ficção. Então, vou trocar de roupa, mas eu vou trocar de roupa mudando a foto do meu celular, chacoalhando o celular, e aí eu caio lá atrás e apareço vestida com a roupa que eu escolhi. Então, eu acho que a gente conseguiu traduzir o que estava sendo feito para um formato que a gente queria, porque o que a gente ama fazer é ficção. Só que a gente sabe que na internet hoje a ficção não é o que bomba, vamos dizer assim. Às vezes o que bomba é um vídeo mais simples, feito de uma forma
não é com toda essa parafernália que a gente tem. Tipo, não é com tudo isso. É com o celular, com a câmera da frente mesmo. Mas a pessoa não limpou nem a lente. E é um vídeo que viralizou, entendeu? Então é difícil você brigar com essa galera, assim. Então, se você entra nesse lugar, você noia muito. Então, eu acho que tem 2 lugares. Eu acho que um é... Isso acaba com a nossa cabeça. Porque a gente ou pode ir pra esse lugar de... que a trend, ela limita a gente. Ou você tem que burlar o sistema. E tipo, tá bom, como é que eu uso a trend ao meu favor? Como é que eu vou fazer a ficção dentro do Instagram no Reels de 30 segundos? Que foi o desafio que a gente se propôs. Tanto que, pro Só Queria Que Você Soubesse, eu acho que a maioria das coisas que eu faço, o que me vem na cabeça é primeiro o formato. E depois vem o conteúdo, depois vem a história. Porque eu acho que eu parto desse lugar. O que tá rolando no Instagram agora? É vídeo em looping, é transição, é tudo isso. Então, tá, eu quero fazer uma série com isso. E agora, qual é a história que eu vou contar? Então, por exemplo, a gente tava até conversando esses dias sobre uma possível série de terror. Eu já pensei no formato, não contei pra vocês ainda. Já pensei em como eu quero esse formato. A história que a gente ia contar, não tenho a menor ideia. Mas eu pensei no formato, entendeu? Porque eu acho que essa coisa da trend, ela traz isso. De tipo... Desafia a gente com esse negócio só do estático, só do horizontal e que é tudo meio que parado. Eu acho que o Instagram, ele traz um pouco disso, que se a gente usar pro bem, né, vamos dizer assim, eu acho que a gente consegue ir pra esse lugar de desafio. Senão a gente cai pro lugar de tipo, não dá pra fazer nada, se frustrar. Você tá preso num parâmetro que você nem se colocou. Você simplesmente está porque você quer estar ali na rede e quer ter atenção, né? Mas eu vejo muito um diferencial no conteúdo que vocês fazem, assim, né? E aí o que o John falou, a gente tá trabalhando junto há um tempo, então dá pra ver a evolução de trabalho. E aí, vendo vocês se especializando em conteúdo pras redes e tal, eu consigo ver muito a influência do cinema no trabalho da rede de vocês. Aí eu queria ver como que funciona, como que é o trabalho de trazer o cinema pra dentro da telinha, na horizontal, na vertical ali, pra vocês. Eu acho que antes, quando a gente trabalhava querendo fazer cinema, fazendo cinema, a gente pensava sempre primeiro na história e depois como é que a gente vai contar essa história. E aí hoje é muito de tipo, tem um jeito de contar, o que a gente vai contar, que é isso que a Lari estava falando, né? Eu respondi agora a pergunta anterior, mas... Falando da mesma coisa que eu falei. Falando da mesma coisa. É uma dupla mesmo, alinhadíssimas. Não, mas é que eu ia dizer que é isso, tipo, antes a gente pensava muito, vamos contar essa história, precisa ser contada. E aí, realmente, com a estrutura que a gente ia pensar em como ia dar pra contar, na verdade, como ia dar pra contar. Hoje é muito o contrário, e essa coisa do Instagram da Lari de poder experimentar, isso é muito legal, porque a gente experimenta no dela, e aí experimentando a gente entende se realmente funciona ou não, e aí a gente pode arriscar nos projetos que a gente é pago pra fazer, né? E eu acho que o cinema, dentro do nosso trabalho, eu nem sei se a gente pensa muito. Você acha que a gente pensa muito? Você pensa demais. Não, mas é que quando eu tô fazendo, eu não tô pensando, tipo, eu quero fazer cinema aqui agora. Mas eu não acho que é nesse lugar. É no lugar, tipo, do detalhe, do preciosismo, de tipo... Às vezes eu tô fazendo um vídeo na vertical, que você vai ver numa telinha de celular, e eu não tenho controle sobre o seu celular. Eu não sei se você tá vendo num iPhone Pro, Max, com a tela enorme, ou se você tá vendo no celular da Xiaomi com uma tela pequena. Eu não tenho controle sobre isso. Mas quando a gente tá gravando, às vezes tem 7 pontos de luz em volta de mim pra um vídeo na vertical pro Instagram que vai ter 30 segundos. Então eu acho que o cinema entra aí. Entra nesse lugar que a Erika, ela é muito detalhista. Às vezes, assim... Quando eu vou organizar a nossa gravação, eu já deixo um tempo muito maior do que eu sei o que poderia ser. Porque eu sei que a gente vai sentar lá, vai começar a gravar. Aí ela fala, não, deixa eu só botar um brilhinho aqui na sua orelha. Agora deixa eu só botar... Não, esse negócio aqui não tá no lugar bom. Minha defesa, o que eu penso nos conteúdos que a gente tá fazendo é que é o momento, de fato, de experimentar. Então, mas isso foi um elogio. É que, tipo, a experimentação das ideias acontece muito no papel. Digita, apaga e tá pensando... A experimentação da direção de fotografia na prática. É colocando um negócio ali, outro ali. E aí, eu acho que entra o cinema, mas eu acho que é uma coisa muito...
que eu não tô pensando na intenção de ser cinema. Eu tô pensando mais assim, caramba, isso que a gente tá fazendo é dia. Se é dia, eu vou pensar que um sol vai entrar, eu vou pensar se tem uma sombra ali, outra ali. Então, isso que a gente tá fazendo é uma cena noturna. Poxa, se é noite, eu quero que a pessoa que tá assistindo ali, ela reconheça, é noite. Não que ela vá olhar e falar conscientemente, mas que ela bata o olho, ela não tem que pensar, nossa, porque não tem nada mais frustrante, né, do que você tá ali naquela cena. Mas não era dia? Mas não era noite? Porque na hora que a pessoa olha e ela começa a pensar nisso, tá tudo errado na cena. Então, pra mim, é nesse lugar de ficar experimentando. E aí, eu sou a pessoa da tecnologia, então... E não só da tecnologia, mas a Érica é muito abusada na gambiarra. Então, assim, a nossa casa, a Gambiérica, na casa que a gente mora hoje, a gente já usou todos os espaços possíveis pra fazer séries e gravar as publis que a gente faz e tudo mais. E aí teve uma publi há pouco tempo atrás que a gente foi gravar e que a gente precisava de uma sala. A Érica olhou pra sala da nossa casa e falou: eu não aguento mais gravar nessa sala. A gente precisa mudar isso daqui de lugar. A gente transferiu toda a nossa sala pra dentro do nosso quarto, porque lá tem uma parede com uma pintura diferente. A gente transformou um quarto numa sala. Então, acho que esse lugar da Érica de experimentar e de tentar fazer as coisas diferentes não vem só na tecnologia, Vem muito desse lugar também de, tipo... Se dá pra fazer isso, por que a gente não faz? Se dá, por que não? Eu sou mais preguiçosa. Eu falo, a sala já tá pronta aqui. Eu só vejo pro Instagram. Aqui é porque pra mim, a gente sempre fala isso, pra mim a parte divertida é até começar a gravar. Tipo, depois que você começou a gravar, você já fez tudo o que precisava fazer, aí começa pra a gravar. mim é o contrário. Sabe? Pra mim a parte boa é quando começa a gravar, porque é quando eu vou atuar. Então, tá vendo como a gente se completa? A gente se completa. Eu acho que é muito legal ver, é uma coisa até um pouco fora da lógica, né? Porque quando você trabalha com a técnica do cinema, que é o que você traz da fotografia, pra dentro da internet, tem que ter um desapego, né? Que é o que a gente vê, e aí nenhuma crítica a isso, mas é os grandes diretores falando, não, você não pode ver meu filme num celular. Vocês estão diferentes, vocês estão trabalhando com a técnica do cinema falando, vocês vão ver o meu filme no seu celular, independente da qualidade, e vai ser bom. Então tem um desapego, né? E ao mesmo tempo um cuidado, e eu acho que um carinho com a audiência, né? Tipo, cara, não tem problema que você vai ver isso no seu celular, eu não sei a sua qualidade. Vai ficar bom, fica tranquilo. Exato. Tipo, vai ficar bonito. Eu vou te entregar tudo que eu posso entregar, assim. Exato. Eu tenho condição de te entregar isso, então eu vou entregar, né? Eu vou garantir a qualidade, mesmo que seja no celular, né? Você lembra quando a gente foi... A primeira conversa que a gente teve de Manu, o John dirigiu e me chamou pra fotografar. E aí você tinha todo um conceito estético, que o John, assim, é uma das pessoas que mais entende de cinema que eu conheço. E ele já viu tudo que, sei lá, como um ser humano consegue ver. Assim. Isso é uma mentira. Xuxa contra o Baixo Astral, viu? E os 3 High School Musical. E a série de High School Musical. Viu? John tem referência, assim. Todas. De todos os espectros de referência possível, o John tem. E aí você lembra que você chegou com uma ideia, né? De tipo, vamos fazer uma coisa um pouco mais escura e tal. E lindo, lindíssimo. E aí a gente tava fazendo, era a primeira coisa que a gente fazia já pensando no YouTube na época. E aí a gente debatendo e pensou, mas é isso, uma pessoa vai assistir no busão, o ônibus tá ali batendo, a luz tá batendo na tela, outra pessoa vai assistir deitada, quase dormindo. Então a gente pensou em quem tava ali, que é isso, não é a pessoa parada olhando pra tela com toda a atenção do mundo. Num cinema com o melhor cenário. Você tem uma tela de 15 metros ali, a pessoa vai prestar atenção em você. Tenta conseguir a atenção da pessoa no celular ali. E não só a atenção, mas eu acho que é isso que você falou, é o ambiente, né? E aí você faz uma série super escura pra rede social, não vai funcionar, né? Então, e é um pouco do que você falou, é você meio que, tipo, abrir mão do teu ego mesmo, de tipo, eu sou capaz de fazer isso, mas não dá. Assim, até dá, eu posso fazer, mas não vai funciona, entregar. Não vai, né? Vai chegar. Você tem Game of Thrones e House of the Dragon aí, tendo 1000 críticas, porque é majoritariamente vista no streaming. As pessoas não assistem streaming na televisão, geralmente, assistem num computador, em alguma coisa do tipo. E as cenas escuras, você não consegue ver nada. Às vezes eu vejo na TV e não enxergo. Porque, sei lá, tem uma luz vindo da janela mínima e tem que lacrar a casa, assim. É muito maluco. Vou engatar só mais uma última pergunta antes da última pergunta. Que é o seguinte, com todo esse esmero técnico e toda essa qualidade, né, essa atenção ao detalhe que vocês colocam por essa escola cinematográfica,
Como é que vocês enxergam o resultado disso? Porque também é uma coisa meio dicotômica dentro do universo da internet, né? Geralmente as pessoas engajam naquilo que é mais natural, no vídeo que é feito ali com a câmera frontal, com a lente suja, na coisa que acontece no meio de uma live, né? Não é muito diferente o potencial que as pessoas esperam da internet e o que leva ao engajamento. O que vocês sentem de retorno em relação a isso? Como são os comentários? Ou como é que vocês se sentem até? Eu já entendi que eu não vou viralizar. Tá? A gente começa daí. Então, quando você se coloca no seu lugar, já facilita muita coisa. Eu não espero que eu vou ter milhões de seguidores. Eu acho que o tipo de conteúdo que a gente faz não é pra isso. Mas hoje eu consigo entender que esse tipo de conteúdo leva a gente a trabalhar com marcas. E que aí, a pessoa vendo o potencial que a gente tem de trabalho com a internet, né, com as redes sociais, a pessoa fala, puta, a Meta... Hoje a gente trabalha muito com a Meta, né, que é a dona e proprietária do Instagram. E a gente vive lá dentro dos estúdios da Meta, porque eles já entenderam que a gente entende muito daquele formato. A gente consegue entregar conteúdo com qualidade. E aí... Tudo bem se eu não viralizar, porque eu tô pagando meus boletos de outro jeito, entendeu? Eu trabalho ali na frente das câmeras, e óbvio, muito atrás das câmeras nós duas, nos nossos conteúdos originais e tudo mais que a gente faz. Mas depois, quando eu vou trabalhar com uma marca, eu tenho um portfólio pra mostrar pra ela, ó, eu sei fazer isso aqui. Eu vou te entregar, eu posso te entregar até isso aqui. E o que você me der possibilidade de pirar, de formato e tudo mais, a gente consegue fazer. Então, eu acho que o nosso conteúdo serve muito pra isso, pra gente, sabe? Também pra gente levar pra marcas. E eu acho que entra num lugar também de satisfação pessoal, assim. Tipo, a gente sabe que muitas vezes essas séries todas que a gente faz, a gente não vai ganhar dinheiro. Mal e mal vai ganhar um prêmio. Mas a gente faz porque a gente se diverte, a gente gosta, alimenta a alma, assim, sabe? Então, eu acho que é mais por esse caminho. E eu acho que é muito legal isso que você falou, porque é o lugar que a gente experimenta, é o lugar que a gente se dedica, é o lugar que, querendo ou não, a gente vai dar mais amor pro projeto, porque esse é o nosso pagamento, né, nesse projeto. Mas é legal porque a gente entrega qualidade fazendo conteúdo e usa isso pra fechar negócio e levar a qualidade desse conteúdo pra marca. Exatamente. Isso é muito legal, esse cross aí de brand e de content, né? Porque no fim do dia, o nosso produto, ele não é um monte de gente assistindo. Porque se a gente fizesse comédia, tudo bem. Aí a pessoa tá rindo e é isso que a gente tem que vender. Comédia, você tem potencial. Eu já entendi que não dá, vou ficar aqui. Mas no fim do dia, o que a gente vende com as coisas que a gente faz é a nossa capacidade de produção audiovisual, né? É entender conteúdo, mas também é isso que a Lari falou, é mostrar pra marca. Então, não necessariamente viralizar é bom pra gente, entendeu? Então a gente tá com a cabeça nesse lugar. A gente não precisa viralizar para fechar os negócios que a gente precisa, para conseguir manter uma coisa que é muito difícil, que é continuar tendo tesão em fazer o que a gente faz. Produção audiovisual, é muito fácil cair num lugar onde as pessoas começam a não ficar felizes fazendo aquilo. Então, no fim do dia, a gente tem que ter duas coisas, que é vender o que a gente sabe fazer e continuar se divertindo. E eu acho que a gente consegue fazer isso, sabe? E viralizar, talvez até estraga um pouco essa e eu acho que legal, né? Eu acho que tem uma maturidade das marcas e dos clientes acontecendo. A gente tem clientes muito legais que a gente trabalha que já entenderam que não necessariamente é a viralização que é o objetivo, né? É chegar nesse público, é engajar este conteúdo dessa forma. Então eu acho que entender também o que a galera chama os KPIs, né? Onde você quer chegar com cada vídeo é importante. Às vezes é isso, você vai fazer um vídeo e todo mundo, sei lá, 5 anos atrás era eu quero viralizar, eu quero ser o novo Porta dos Fundos. Hoje em dia não. Eu quero trabalhar com um micro-influenciador, atingir este público que vai fechar este negócio. E isso se reflete, por exemplo, quando eu fecho uma publi, já aconteceu isso várias vezes. Aí a marca passa o briefing. Aí a gente pergunta, mas o que você tá procurando nesse vídeo? Aí a resposta é, eu quero um vídeo a cara da Lari. E eu entendo o que é isso. Quando a marca fala isso, eu sei o que eles estão falando. Eu quero que você pire, viaja aí nessas coisas que você gosta de fazer. E isso aconteceu recentemente numa publi que eu fiz pro Grupo Boticário, que foi um negócio que foi feito com vários influenciadores. E aí eu fiz uma reunião recentemente com eles que eu falei, eu sabia o que vocês estavam esperando. Vocês queriam uma coisa mais simples. Aí ela fez assim, de você não.
de você, a gente tava esperando exatamente o que você entregou. Que a gente queria que você pirasse mesmo. Porque ela falou, eu passei horas no seu Instagram vendo as coisas que você faz. Então eu tava esperando que você me entregasse isso. Se você me entregasse alguma coisa diferente, seria estranho. E foi um roteiro que eu fiz sem em nenhum momento falar o nome da marca. Então quando você vê que você tá fazendo um vídeo que você não falou o nome da marca, você não fez inserção de produto, você tá vendendo só naquele vídeo um posicionamento da marca, e a marca leu o teu roteiro e deu ok, 0 alterações, tipo, você sabe que o que você tá vendendo tá fazendo sentido. Aí eu começo a entender que não faz sentido só pra mim, faz sentido pras marcas também, que é onde a gente quer chegar, né? Porque as marcas estão entendendo que o consumidor quer conteúdo, posicionamento e não Exatamente. só o compre este copo, né? Exatamente. Tipo, isso aqui funciona pra algumas coisas, pra outras não. Não quer só outdoor, né? Sim. Tipo, foto com o produto na cara, assim, que é outras coisas, né? Pra gente encerrar a pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que a internet é muito cíclica, né? A gente vem lá do blog, aí vai pro Fotolog, saudades. Aí você vai pra rede social, e aí agora você tá indo pro vídeo, os vídeos ficando curtos, na vertical. Vocês que trabalham com isso, e essa é a pergunta que todo mundo acho que quer saber, o que vocês acham que é a próxima tendência, o que vale a pena investir, enfim... Eu falei que era a pergunta de $1 milhão. O que é a próxima tendência? Que loucura. Bitcoin, brincadeira. A gente tá vivendo nessa era do... É muito doido, porque a gente tem duas coisas que são completos opostos. Que é a galera não aguentando assistir um vídeo de 30 segundos e, ao mesmo tempo, a sessão dos podcasts. 2 horas de conversa, 3 horas de conversa. Tem podcast de 4 horas e tem lá 1 milhão de pessoas ouvindo. Aí fica difícil, né, galera? Fica difícil entender Pessoal, o que é o próximo. O que vocês querem aí pra gente facilitar a nossa vida? Brincadeira. Fica muito difícil porque eu acho que tá tudo muito rápido, né? Eu acho que, na verdade, mais do que a próxima tendência, eu acho que o nosso maior desafio é aquilo que a gente tava falando de conseguir adaptar o que tá acontecendo para aquilo que a gente gosta de fazer. Eu não acho que tem que ser o caminho inverso. Eu vou adaptar o que eu faço pra caber em tudo, assim. Eu acho que tem que ser o contrário. Isso aqui cabe no que eu gosto de fazer? Cabe, então eu faço. Não cabe? Não vou fazer, sabe? Porque em, sei lá, 2 anos que a gente tá vendo aí do universo das trends, elas vêm e morrem muito rápido. E aí pensa, a gente que faz uma produção grande com as coisas, não dá tempo. Porque, eu vou fazer a série de ficção com a trend e tal. Passou já. Aí as pessoas vão ver e vão achar obsoleto aquilo ali. O jeito que, por exemplo, acho que a gente conseguiu inserir isso no Só Queria Que Você Soubesse é um jeito que ele a cauda mais longa, sabe? Não é aquela coisa que é tão só pra aquele momento. Porque tudo que a gente faz que é só pra aquele momento é pra viralizar. O que a gente faz pra, tipo, ter essa cauda longa é mais pra gente conseguir vender. Porque eu Só Queria Que Você Soubesse já tem mais de 1 ano. Que, assim, é pouco, mas pra internet é... Uma vida. Uma vida. E a gente consegue usar o Só Queria Que Você Soubesse ainda pra mostrar o que a gente pode fazer. As pessoas ainda se surpreendem e falam, meu Deus, como é que vocês fizeram essa transição aqui? Pra gente é tipo, gente, a gente já tá fazendo isso há 2 anos, sabe? Tipo, a gente já fez isso há muito tempo. Então eu acho que mais do que, tipo... próxima tendência. Eu acho que os desafios que a gente tem nesse momento de coisas muito rápidas é, tipo, saber filtrar, sabe? O que isso aqui não serve. Porque senão a gente fica muito doido. E você não vai conseguir fazer nada bem. E aí você... Se esse for o seu objetivo, tudo bem você fazer o vídeo com a câmera frontal e com a lente suja. Não tem problema. A gente consome esse tipo de vídeo. Eu consumo esse tipo de vídeo. Mas, por exemplo, pra gente, o que a gente faz... Se eu faço isso, eu me afundo. Eu não posso fazer isso. Então, a gente tem que dar uma filtrada mesmo em tudo que a gente faz. Eu acho que senão você também vira refém do Instagram, do algoritmo. Da plataforma do momento. E aí o algoritmo muda, você se perdeu ali no meio. A gente não pode ser refém da plataforma do momento. Porque eu acho assim, o YouTube eu acho que já se provou que não morre. Né? Ele vai se atualizar ali, mas ele não vai morrer. Mas eu acho que o Instagram um dia vai morrer. Eu acho que o TikTok vai morrer. Eu acho que a era dos podcasts vai passar. Eu acho que tudo isso vai passar. O YouTube ele vai continuar porque o YouTube virou um Google, né? É um campo de busca, é o segundo site que as pessoas mais pesquisam coisas depois do Google. Mas o resto, tipo... Não vai morrer uma hora, como morreu a MSN, como morreu Orkut, Saudades. Né? Saudades, Orkut. Mas eu acho que isso tudo vai passar. E eu acho que é o nosso desafio, tipo, saber como lidar quando essas coisas passarem. Porque se eu viralizei no Instagram, aí eu tenho lá 10 milhões de seguidores no Instagram. E o Instagram agora não é a rede do momento, agora é a próxima. Aí agora eu tenho que viralizar de novo em outra rede.
Dá um jeito de viralizar no Be Real. No pi- é. Vai. Que cansaço, né? Tipo. Exato. Eu não sei o que vai ser exatamente a próxima tendência de jeito de consumir conteúdo, mas eu acredito que os conteúdos eles vão passar a ser mais acessíveis para mais pessoas. E aí, quando eu falo de acessibilidade, não é só uma pessoa fazendo libras no canto da tela. Eu acho que talvez a gente vá trazer a pessoa, não sei, eu tô viajando aqui, mas que talvez essa acessibilidade para quem não escuta, talvez vire uma linguagem dentro do que estiver sendo feito. E eu acreditar nisso, eu acho que Cara, imagina o desafio que é pensar isso, né? Muita gente fica pensando, meu Deus, vai matar o audiovisual, vai matar o meu vídeo, porque tem que ter alguma coisa ali na tela enorme. E eu acho que um trunfo nosso é, tipo, pensar, caramba, como é que a gente vai incorporar isso para ser de um jeito muito legal? Então, eu acho que os próximos conteúdos vão ser cada vez mais acessíveis e já pulando dessa coisa de ser democrático e falar com muitos públicos, porque eu acho que muito do que é feito já fala com muita gente, mas eu acho que nessa acessibilidade, que eu acho que é um caminho que a gente está trilhando mesmo, né? Mas foi uma coisa que eu pensei agora, né? Pô, que louco que seria isso. E eu acho que a gente já pensa isso, né? Nas legendas que a gente faz, por exemplo, a gente já tá pensando não só uma legenda que aparece ali pra pessoa ler, mas como essa legenda se incorpora dentro do que você tá vendo também. Então, eu acho que vai ser um pouco para esse caminho e eu espero que seja um pouco para esse caminho. Um chute aí do que eu acho que pode acontecer. Vamos ver se você sai milionário daqui. Também espero. Gente, obrigado demais pela presença de vocês. A gente ficaria horas aqui falando. Então, quero agradecer muito vocês terem topado. Nossa parceria de anos, espero que seja cada vez mais longa. É muito bom trabalhar com vocês. Nossos clientes dizem isso, a gente diz isso. Então, é muito gostoso trabalhar com vocês. Se vocês estão assistindo a gente no YouTube, dá o like aí, vocês sabem o que fazer, não preciso dizer. Vocês que estão assistindo um corte, vocês também sabem o que fazer. Vocês estão ouvindo a gente, vocês também sabem o que fazer. Eu confio em todos vocês. Então é isso, obrigado. E eu acho que nessa nova era aí de criação de conteúdo da Substrato, ter vocês do nosso lado é muito importante. E não existe faz sem substrato, né? É isso. É fato isso, não existe. Eu acho que uma das coisas que a gente aprendeu nesses últimos anos é a beleza de colaborar. Né? Então, aquela coisa de mesmo você tirar o teu ego de tipo, minha produtora que fez. Não, foi a minha produtora junto com a de vocês, junto com uma outra produtora que a gente conseguiu se juntar e fazer assim. Eu acho que isso a gente faz muito bem. E se despindo de todo esse ego, de tipo, eu que preciso brilhar, a gente não tem muito isso, né? Então, eu acho que é isso que é a coisa mais linda dos nossos trabalhos. Coração coreano. Obrigada pelo convite, foi muito legal. Pô, ficar conversando pra se puxar o saco assim é muito bom. É muito bom. Se amar publicamente. Valeu, galera. Até o próximo Nos Bastidores, Tchau, com a tchau. Substrato e convidados. Tchau, gente. Valeu.